O Palmeiras fez duas tentativas para contratar Danilo, jogador do Botafogo, e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto se ainda há uma possibilidade de essa história avançar. Bora falar também sobre todas as cifras do novo contrato assinado entre Corinthians e sua patrocinadora Master. Lucas Moura vai ter seu contrato renovado, como tem sido especulado nas redes sociais. Falo também o que falta para La Máquia se tornar dono da SAF do Vasco da Gama. Para completar, pacto entre jogadores do Flamengo, proposta oficial na mão da Portuguesa por Maceió, inversão do mando de campo no Campeonato Carioca. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e do Galo atrás de um zagueiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Convite bem legal, vem fazer parte do meu grupo do Telegram por lá, dicas diárias e gratuitas para que você não pague nada e saiba exatamente o que precisa fazer na hora da sua fezinha esportiva. Por lá mandamos bilhetes prontos, com os melhores campeonatos, odds desreguladas, entre outras coisas. Se você está mais perdendo do que ganhando, tá na hora de conhecer o meu grupo gratuito. Basta clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Vai ser direcionado para o meu grupo. A partir daí passa a me seguir e o problema está resolvido, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com informações importantes de mercado. A janela de transferências para contratações de atletas se encerra em 3 de março, mas há uma brecha para os clubes brasileiros, que vão poder registrar jogadores novos que tenham disputado os campeonatos estaduais até 27 de março. Então, a verdade é que a janela de 3 de março funciona mais para jogadores que possam vir de fora ou que não disputaram um campeonato estadual. Outra informação importante, a Copa do Brasil desse ano vai permitir que o atleta dispute essa competição por 2 times diferentes. A única regra em relação a isso é de que esse jogador vai poder mudar de clube até a 5ª fase. Depois disso, não pode mais mudar de clube. Só para citar um exemplo, o Maceió, atacante da Portuguesa, ele pode entrar em campo na quinta-feira pela Copa do Brasil, pela Lusa, e isso ainda vai lhe permitir jogar por um outro clube, desde que a transferência aconteça antes da 5ª fase. Já o Grêmio encaminhou acordo com a Alfa, sua antiga patrocinadora, para receber 12 milhões de reais pela rescisão do patrocínio. A Alfa deve ao Grêmio os meses de outubro, novembro e setembro. Ah, tem mais uma do Grêmio. O tricolor também fechou o empréstimo de Aravena para o Portland Timbers dos Estados Unidos. Para completar o giro de notícias, registrar que o Fluminense está tentando a contratação do zagueiro Dantas, que pertence ao Novo Horizontino e foi alvo nos últimos meses de algumas propostas sem sucesso do Botafogo. Que história é essa de que o São Paulo abriu conversas para renovar o contrato com o Lucas Moura? O vínculo do atleta se encerra em 31 de dezembro e ele é, de longe, o jogador mais bem pago do elenco depois da saída do Oscar, R$1.800.000 por mês. Por que eu me assustei? Porque não vejo motivo nenhum para o São Paulo antecipar essa extensão do contrato. Mas fui buscar informações com gente importante do departamento de futebol do São Paulo. O pessoal disse que está bastante feliz com a nova fase do Lucas Moura, jogando sem dores e sendo bem mais útil. Temporada de 5 jogos com 3 gols e 1 assistência. Mas que ainda não faz parte dos planos do São Paulo trabalhar com a renovação do contrato do jogador por agora. Importante registrar que o Lucas Moura é super identificado com o São Paulo. Não há o risco dele, por exemplo, trocar o tricolor pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo Vasco. Ele não faria isso na reta final da carreira. E a expectativa do São Paulo é de que ele mantenha esse nível de atuação para que durante o segundo semestre seja feita a extensão do contrato com um pouquinho mais de convicção sobre a capacidade do Lucas Moura em entregar ou não. Vale a lembrança de que no ano passado ele ficou devendo bastante, tendo jogado cerca de apenas 40% dos jogos. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo. Dá para esperar para renovar esse contrato? Você anteciparia esse acordo ou nem renovaria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre um novo alvo do Atlético Mineiro para a zaga. A busca por um defensor é a grande prioridade no clube, especialmente depois da chegada de Eduardo Domingues. E o canal Bica Galo afirma que Marco Pellegrino, reserva no Boca Juniors, entrou na mira atleticana. Jogador de 23 anos de idade, canhoto e com boa qualidade na saída de bola, tem contrato até 2029. O fato de não ser titular por lá poderia acelerar o processo de negociação.
Importante contar que ninguém do Atlético confirma tal negociação. Só para completar, e aí uma informação curiosa, você sabe que o River Plate perdeu Marcelo Gallardo nas últimas horas e tentou atravessar o Galo durante a madrugada dessa segunda para terça-feira para contratar Eduardo Domingues, que havia se despedido na última sexta-feira do Estudiantes. O Barba, como é chamado o técnico argentino, deu a palavra ao Galo e fez valer o acordo que até então era apenas verbal. Ele é esperado nas próximas horas em Porto Alegre para se juntar à delegação atleticana e acompanhar de um camarote a partida contra o Grêmio. A partir de quinta-feira ele começa a trabalhar dentro de campo, contrato de 2 temporadas e salário pouco superior a R$1 milhão por mês. Quero falar agora sobre o Campeonato Carioca, que na teoria é mais justo do que o Campeonato Paulista em relação às semifinais. Afinal de contas, os 4 semifinalistas têm a chance de jogar em casa e fora para decidirem os classificados para a grande decisão. Mas, será que o Campeonato Carioca tem sido tão justo assim? Vamos observar o que está rolando, por exemplo, entre Flamengo e Madureira. O Madureira vai ter de jogar as 2 partidas contra o Flamengo no Maracanã. Não foi autorizado a jogar em seu estádio. Não sei se teria muita lógica receber o Flamengo numa semifinal de campeonato no estádio com capacidade pequena, mas jogar no estádio onde o Flamengo costuma atuar é uma clara inversão de mando. Já o Vasco da Gama enfrenta o Fluminense, partida de ida com o mando do Vasco sendo disputada no Newton Santos, estádio do Botafogo. Derrota por 1-0 no gramado sintético. O Vasco chegou a jogar por mais de 30 minutos com um homem a mais, não conseguiu reverter a derrota, o que causou a demissão de Fernando Diniz. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para registrar a sua opinião sobre o tema. O que você acha de o Flamengo jogar 2 vezes em casa contra o Madureira e do Vasco não poder atuar em São Januário no confronto contra o Fluminense? Informação importante, a Portuguesa tem em mãos a proposta que havia pedido para vender Maceió. O grande destaque da Lusa no Campeonato Paulista, autor de 3 gols e titular absoluto, é alvo do CSU Craiova, time que é líder do Campeonato Romeno. Esse time já fez 3 propostas diferentes. A primeira delas de 350 mil euros por 50% dos direitos econômicos. Portuguesa recusou. Há 3 dias do fim da janela de transferências no futebol romeno, no início do mês de fevereiro, uma nova oferta de 600 mil euros por 100% dos direitos econômicos. A Lusa também recusou, afirmando que toparia fazer negócio por 750 mil euros. O time romeno acaba de apresentar essa proposta e a Lusa não deu mais respostas, até porque a grande verdade é que o Maceió se valorizou bastante, especialmente pelas últimas atuações contra Ponte Preta, Mirassol e Corinthians. E a expectativa dos dirigentes da Lusa é de que apareçam propostas maiores. Até agora elas não vieram. O Alverca de Portugal está interessado, mas não vai nem ser capaz de chegar aos 750 mil euros oferecidos pelo Craiova. Os times brasileiros da Série A que monitoram os passos do Maceió até agora só demonstraram a intenção de contratá-lo por empréstimo com opção de compra caso o jogador vingue. Vamos ver como é que a Portuguesa se sai em relação a isso. O que é fato é que o Maceió estará em campo nessa quinta-feira, jogo contra o Altos do Piauí na estreia da Lusa na Copa do Brasil. A Portuguesa não deve ter Gabriel Pires para essa partida. Gabriel tem negociações avançadas com o Mirassol. Elenco bastante valorizado, cheguei a contar para vocês que o goleiro Bertinato interessa a alguns clubes e tem tratativas com o Bahia. Bora te explicar o pacto feito por jogadores do Flamengo em meio a uma fase do time na temporada de 2026, reunião a portas fechadas, que teve como responsáveis Bruno Henrique, Arrascaeta e Danilo. A ideia era colocar em pratos limpos o que não deu certo até aqui. O Flamengo foi apenas o 4º colocado do seu grupo no Campeonato Carioca, perdeu o título da Supercopa do Brasil para o Corinthians e perdeu a partida de ida da Recopa Sul-Americana contra o Lanús. Jogo da volta, para mais de 55 mil ingressos vendidos, está marcado para essa quinta-feira no Maracanã. E foi pensando nesse jogo que os atletas se reuniram, conversaram e prometeram um novo comportamento. Essas reuniões têm acontecido no Flamengo. Na semana passada, o BAP, presidente do clube, se reuniu com José Boto e Felipe Luiz e depois fez uma cobrança pesada aos jogadores. Primeira partida depois dessa reunião entre o presidente e os atletas terminou com vitória por 3-0 do Fla contra o Madureira, mas com uma ressalva, primeiro tempo ruim, em que o time foi chamado de sem vergonha pelo torcedor do Flamengo. Como é que você explica essa fase ruim do Flamengo em 2026, depois de uma temporada muito boa e com a melhoria do time em relação ao ano passado?
use o espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião, beleza? O que falta para Marcos Lamacchia, filho do dono da Crefisa e enteado de Leila Pereira, se tornar dono da SAF do Vasco, que dá para garantir que as negociações estão, de fato, em estágio avançado. As partes negociam nesse momento a assinatura de um memorando de entendimentos que permitiria ao clube chamar uma Assembleia Geral de Sócios para votar a venda da SAF Cruz Maltina. Importante registrar que, se aprovada pelos sócios, a SAF vascaína iria a leilão, mas tendo Marcos Lamacchia como prioridade na compra. Operação que poderia gerar um investimento de 2 bilhões de reais ao longo dos 5 próximos anos. Lamacchia está disposto a ficar com 70% a 90% das ações. Você pode estar se perguntando sobre os 31% que pertencem a 777. A empresa faliu e foi assumida pela ACAP. Existem duas alternativas para esse cenário. A primeira delas, de a justiça dar um parecer a favor do Vasco, repassando esse percentual para o clube por conta da falência da 777. Mas existe uma outra negociação envolvendo o Vasco, Lamacchia e a ACAP. As partes, Vasco e Lamacchia, estão dispostos a pagar entre 60 e 90 milhões de reais para recuperarem os 31% das ações. A tendência é que esse acordo avance nos próximos dias, semanas, e até a metade do ano tenhamos o Vasco com um novo dono. Há quem imagine, inclusive, que todos os últimos investimentos de contratações importantes já tenham participação do filho de José Roberto Lamacchia. O pai, que é dono da Crefisa, monitorava a chance de investir no Vasco já há bastante tempo, ainda quando o Pedrinho era apenas um candidato à presidência. Num primeiro momento ele cogitou se tornar dono dos name rights de São Januário e depois até em se tornar patrocinador do clube. Repercussão entre dirigentes e conselheiros do Palmeiras ficou ruim para ele e para Leila Pereira. No fim das contas, o filho dele, Marcos Lamacchia, é quem está mais perto de assumir o Cruz Maltina. Você gosta da ideia? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians para te explicar detalhes finais do acordo entre o clube e a Esportes da Sorte, que renovou o contrato. O vínculo da temporada passada rendia ao Corinthians 103 milhões de reais por ano. Com uma observação importante, somente 82 milhões de reais caíam nos cofres do clube, o restante era repassado de forma direta para o Memphis Depay. Em 2026 e também em 2027, o contrato de 2 anos, o Corinthians passa a ter 150 milhões de reais fixos por ano e nada vai para o Memphis Depay. Toda a grana cai nos cofres do Corinthians, que repassa a parte a que tem direito o Memphis. O contrato entre Memphis e Corinthians se encerra em junho. Importante contar que há mais 50 milhões de reais de bônus previstos por temporada. Então, se conseguir bater todas as metas que estão atreladas à performance do time, o Corinthians pode receber da Esportes da Sorte até 200 milhões de reais. Última informação importante, Labiad foi apresentado nessa terça-feira como novo reforço e afirmou que vai estar pronto para estrear pelo Timão a partir da semana que vem. Ele lembra que já está 2 semanas fazendo pré-temporada e está bastante otimista. Jogador marroquino, holandês, indicado por Memphis Depay. Ainda há alguma chance de Danilo, meio-campista do Botafogo, virar reforço do Palmeiras? O Verdão fez 2 tentativas para ficar com o jogador nessa janela de transferências. A primeira delas contava com uma ida do Danilo à justiça. O Botafogo, ao saber dessa história, resolveu pagar tudo o que devia para o atleta. E a chance de rescisão de contrato via tribunais acabou melando. Na sequência, o Palmeiras apresentou uma oferta de 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. John Textor recusou a oferta. Vale a lembrança de que o combinado entre Botafogo e Nottingham Forest foi para a compra do Danilo por 22 milhões de euros. Diante desse cenário, e voltando a receber absolutamente em dia, Danilo está decidido a permanecer no Botafogo e nem tem mais conversas com o Palmeiras. Até porque dentro de campo as coisas têm funcionado muito bem. O técnico Martin Anselmi gosta demais do Danilo e tem dado uma liberdade que poucas vezes o volante teve. Tanto é que em 7 partidas na atual temporada, Danilo já tem 4 gols marcados e pisa muito mais na área adversária do que nos tempos de Nottingham Forest e também de Palmeiras. Diante desse cenário, o projeto do Danilo é continuar se valorizando no Botafogo, tentar conquistar títulos e esperar por propostas do futebol europeu. Palmeiras, que gostaria de ter o atleta formado em sua base, vai precisar buscar outras alternativas. Tratativas pelo zagueiro Nino também seguem bastante complicadas. E você, o que pensa sobre Danilo, Nino, reforços do Palmeiras?
comente o que quiser no espaço abaixo, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7, tem live do Nicola. Tchau!